Olá pessoal, meu nome é Elcio. Para quem não me conhece, eu sou professor daqui da UFESA na disciplina de rede de computadores, que é oferecida no curso de graduação em ciência da computação. Eu sou formado em engenharia elétrica pela UFRN, tenho mestrado em engenharia elétrica pela UFRN também, na área de concentração da engenharia da computação, que foi onde eu comecei a estudar redes. E tenho um doutorado em engenharia elétrica pela Unicamp, na área de concentração de telecomunicações e telemática, onde eu também continuei estudando redes. Eu estou aqui para dar para vocês uma introdução ao roteamento. Roteamento é um procedimento que dele depende a internet como um todo. Então eu quero dar uma visão geral de como acontece esse processo. Eu digo visão geral porque o roteamento ele é uma área, né, muito complexa, com muitas nuances, mas eu quero dar aqui uma visão geral, né, em termos até de curiosidade para vocês. Então vamos analisar o contexto geral em que nós temos aqui, que é nessa figura vocês estão vendo aqui uma estrutura de dados que nós chamamos, vocês podem chamar de pacotes, a gente em redes chama de datagrama, né? A gente dá um nome mais sofisticado a esse pacote. Esse datagrama que vocês estão vendo, que está saindo aqui de um servidor, ele pode encapsular amostras de áudio e vídeo relativas a um fragmento de um vídeo que vocês estão assistindo via YouTube. Por exemplo, essa apresentação aqui, né? Pode ser também uma parte, um fragmento de uma página de uma rede social. E aí eu chamo atenção para a palavra fragmento, né? Você não tem um vídeo todo sendo transmitido em um único datagrama. Nem toda a página de uma rede social é transmitida também em um datagrama. Então você tem partes desses conteúdos que são encapsuladas, né? Ou seja, estão dentro de datagramas, certo? E o protocolo que é falado aqui é o protocolo IP, né? Internet Protocol, que é um protocolo tão importante que a arquitetura de protocolos que se usa hoje na internet recebe o nome de TCP/IP, né? Então imagine, por exemplo, que você tem esse datagrama aqui fluindo de um servidor para uma determinada máquina, que por exemplo pode ser sua máquina, tá certo? O que acontece? Todas as máquinas na internet, elas são identificadas por um número que é chamado de endereço IP. O endereço IP, na verdade, é uma junção de quatro números que são separados por pontos. Vocês estão vendo aqui X, Y, Z e W, eu usei letras, mas na verdade isso aqui são números. Acho que talvez, pelo menos alguns de vocês devem ter uma certa familiaridade, já devem ter visto isso aí, né? Então, o que vocês estão vendo? Entre o servidor e o cliente que está consumindo aquele conteúdo, eu diria até entre duas máquinas na internet, você tem uma sequência, né? Uma malha de outros equipamentos que são chamados de roteadores, que são esses círculos azuis aqui com esse xizinho dentro. Então você pode imaginar que a internet ela é na verdade uma malha formada por uma série de roteadores. E cada roteador desse aqui, ele tem como função, ao receber um determinado datagrama, encaminhar esse datagrama por uma de suas portas. Se você entender aqui, se você considerar esse roteador aqui, você vai ver que esse é um roteador que tem uma, duas, três, quatro portas. Então, quando ele recebe um datagrama aqui por uma porta, ele pode enviar o datagrama para esse camaradinha daqui, para esse aqui, que é o que fato ele faz, ou aqui para baixo.
O roteamento é um procedimento que faz com que esse roteador tome a decisão de enviar esse datagrama por uma determinada porta. Então, ele roteia esse datagrama por essa porta. Você pode imaginar que existem várias formas, vários caminhos para se chegar, né, saindo aqui dessa máquina para se chegar na máquina do cliente, né, na máquina onde você está vendo aquele vídeo ou acessando aquela rede social, não é verdade? De fato, pode haver vários caminhos para se chegar em um determinado destino. Pode, por sua vez, também ter caminhos pelos quais, por exemplo, vamos imaginar que esse roteador aqui, que ele não tivesse nem essa ligação nem essa. Se o nosso roteador aqui, se ele rotear esse datagrama para esse roteador aqui, supondo que ele não tivesse nem essa ligação aqui, nem esse enlace, o que iria acontecer? Esse datagrama jamais iria chegar. Então, a decisão de roteamento, ela busca o melhor caminho para o qual escoar um determinado datagrama que chega em um roteador, certo? Pode haver mais de um caminho que dê certo, né, o datagrama chegar no seu destino, mas pode haver caminhos que ele pode tomar que nunca vai chegar ao destino, né? Então, todo o processo de roteamento é feito roteador a roteador, né? Então, esse datagrama, quando chega nesse cara aqui, ele vai tomar uma decisão para onde ele vai enviar o datagrama, se é para esse cara aqui, para esse ou para esse, ele envia para esse aqui. A mesma coisa com esse roteador, ele decide se ele vai enviar esse datagrama por esse enlace ou por esse. Esse aqui também decide se vai enviar por essa porta, por essa porta, por essa porta. Ele envia por essa aqui. E quando chega aqui, esse camaradinha, ele decide se vai enviar por esse enlace, ele envia para esse aqui. E o datagrama chega na máquina, certo? Lembrando que o datagrama é uma estrutura de dados que ele tem uma informação de endereçamento. Você tem um endereço IP de origem, ou seja, quem é que está enviando esse datagrama, que no caso é essa máquina aqui, eu não representei o endereço dela. E tem o endereço de destino, que é para onde, a quem se destina esse datagrama, que no caso aqui é esse laptop que está identificado por XYZW. Tudo bem? Então nós vamos falar de coisas que acontecem nesse contexto aqui, tá bom? Vou tentar ser o mais simples aqui para tornar o nosso diálogo mais produtivo. Tá legal? Pois bem, a gente começa falando sobre o conceito que é o conceito de rede. Bom, a gente pode representar a rede por, eu chamo essa abordagem de uma abordagem dos ursinhos carinhosos, né? Em que você representa a rede por uma nuvenzinha. Mas seja você representando por uma nuvem ou por uma representação mais próxima do real, você tem aqui 3 computadores que se conectam aqui a um equipamento que pode ser um hub, pode ser um switch, tá? Hoje em dia é mais comum você ter switches. Quer seja nessa estrutura aqui, quer seja nessa representação, quer seja na representação de cima, que são as representações equivalentes, o fato é que você identifica a rede por um endereço, que é chamado de endereço de rede. Esse endereço de rede ele não identifica nenhuma máquina da rede. Todas as máquinas em uma determinada rede vão ter o seu próprio endereço IP. Mas esse endereço IP não é o endereço da rede. O endereço da rede é o endereço da rede. Um outro parâmetro é a máscara de rede. A máscara de rede também é um número que é composto por 4 números separados por pontos. E o que é que acontece? A máscara de rede, ela identifica dentro de uma rede a parte do endereço que é comum para todas as máquinas e a parte do endereço que vai diferenciar uma máquina da outra. Então veja, se você tem aqui uma máscara de rede igual a barra 24 ou 255.255.255.0,
Isso aqui é o preenchimento de uns, né? Você tem 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, você tem 24 bits. Então, se você colocar todo mundo em um aqui, vai ser 255. Então, vai ter 255 aqui, 255 aqui, 255 aqui, certo? Se você tem essa representação, isso quer dizer o seguinte, que para todas as máquinas que compõem a rede 10000, os três primeiros octetos, que correspondem a esses três primeiros 255 aqui, todos os três primeiros octetos vão ser rigorosamente iguais. Então, por exemplo, a gente começa aqui com o endereço que é 10000, só que a gente não pode atribuir para ninguém, porque esse é o endereço da rede. O último endereço que equivale a você ter aqui no último octeto todo mundo configurado em 1, né? Isso aqui vai dar 255. A gente não pode dar esse endereço para ninguém também da rede, não, porque esse é o endereço de broadcast da rede. É o endereço segundo o qual a gente pode atingir todo mundo com um datagrama só, ao invés de você precisar enviar um datagrama para cada um. Então, tipo, a gente não pode atribuir para uma máquina o endereço da rede, porque o endereço da rede não é de ninguém, e a gente não pode atribuir o endereço de broadcast, haja vista que esse endereço é de todo mundo, digamos assim. Então, os endereços atribuíveis começam em 10001 e acabam em 1000254. Perfeito? Tudo bem? Então aqui vocês estão vendo alguns endereços sendo atribuídos. Esse ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, na verdade correspondem a 10001, 10002, 10003 e 10004. Tudo bem? Tranquilo? Por que eu utilizo ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4? Porque justamente pelo fato da máscara ser 255, 255, 2550, os três primeiros octetos são sempre iguais para quaisquer máquinas que estejam fazendo parte dessa rede. Então, para eu não escrever tanto, eu escrevo só o último octeto. E eu chamo a atenção de vocês para alguns aspectos. O primeiro deles é o endereço do roteador, que pertence a essa rede aqui. Tá certo? Nesse contexto, esse roteador é o que nós chamamos de gateway para essa rede. E por que nós chamamos esse roteador de gateway? Porque qualquer comunicação que parta de qualquer uma dessas máquinas e que tenha como destino alguém fora dessa rede, vai ter que passar por esse roteador, vai ter que passar por esse gateway. E gateway em português significa portal, né? Então seria um portal para você atingir outras máquinas que se encontram em outras redes. Perfeito? Então tem um 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.001 é essa máquina aqui, né? Podemos dizer que o roteador é uma máquina também, né? Ele faz parte dessa rede. Aqui 10.002, 10.003 e 10.004. Por que nós não temos endereço aqui nesse camarada? Porque esse camarada, em sendo um hub ou sendo um switch, ele não possui endereço IP. Tá certo? Então esse cara não tem endereço IP. Tá legal? Tudo bem? Bom, prosseguindo. Aqui tem um conceito que é muito importante para a gente entender o roteamento, que é o conceito de interconexão. Interconexão, pessoal, é quando nós temos a junção de duas ou mais redes. O que é que nós temos aqui? Nós temos duas redes. Nós temos a rede 10.000/24 e a rede 20.000/24. Aliás, a junção do endereço de rede com a máscara muitas vezes é chamada de prefixo. A gente vai falar
daqui um pedaço, sobre prefixos, né? Essa representação citando como prefixo. Então, o que é que acontece? Nós temos duas redes. Quem é que liga redes? Quem liga redes é o roteador. Então, veja, aqui nós temos o nosso roteador R1, que faz parte de duas redes. Faz parte da rede 10.000/24 e faz parte da rede 20.000/24. O nosso roteador faz parte de ambas as redes e ele possui endereços em ambas as redes. Vocês podem pensar, poxa, mas você colocou ponto 1 aqui e ponto 1 aqui, ponto 2 aqui, ponto 2 aqui, ponto 3 aqui, ponto 3 aqui, ponto 4 aqui, ponto 4 aqui. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, esse ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, em sendo pertencentes à rede 10.000/24, isso aqui, por exemplo, é 10.001. É diferente desse ponto 1 aqui, que na verdade é 20.0.0.1. Aqui nós temos 10.002. Aqui nós temos 20.002. Aqui nós temos 10.003. Aqui nós temos 20.003. Aqui nós temos 10.004. E aqui nós temos 20.004. Perfeito? Então, o que acontece? Toda a comunicação que sai de uma rede e vai aqui para a rede da direita, passa impreterivelmente pelo roteador. Você poderia pensar, Elcio, mas e se alguém da direita enviasse um datagrama para alguém da esquerda, passaria pelo roteador? Passaria sim. Nós estamos ilustrando aqui a comunicação num sentido, mas no sentido oposto também vai passar pelo roteador. Tudo bem? Muito bem. Agora eu quero falar para vocês sobre a mecânica do roteamento. Tá? O que acontece? Aqui nós vemos um datagrama saindo de 10.002, esse é o endereço IP de origem, e tendo como destino a máquina 20.002. Este datagrama que está representado aqui, ele possui no seu cabeçalho, mais precisamente no campo endereço IP de destino, o endereço IP 20.002. Por quê? Porque o objetivo desse datagrama é chegar nesse cara. Quando ele chega no roteador, o roteador tem que fazer o quê? Ele tem que rotear para aqui, para a direita, na verdade. Como é que o roteador faz isso? O roteador, ele faz o que ele faz examinando o endereço IP de destino de um datagrama e levando em consideração uma tabela de rotas que ele tem. O nosso roteador R1, ele possui uma tabela de rotas que eu chamo de tabela de rotas orgânica. Por quê? Porque essa tabela de rotas, ela é montada, ela é construída pelo próprio roteador R1. Como assim? Quando o roteador R1 ele se vê tendo o endereço IP 10.001 e associado a esse endereço uma máscara de rede, que é o /24, o que acontece? O nosso coleguinha R1 ele faz um AND bit a bit entre 10.001 e /24, ou seja, 255.255.255.0. Quando você faz o AND de 10.001
com 255, 255, 2550, nós temos como resultado 10.0.0.0, que vai ser o quê? Que vai ser o endereço da rede a qual R1 pertence. Então, R1 raciocina da seguinte forma: eu estou unido ou conectado diretamente à rede 10.0.0.0, cuja máscara é 255, 255, 2550. Eu não tenho nenhum próximo salto para aquela rede, ou seja, um datagrama que eu receba que seja endereçado àquela rede, eu não preciso enviar para nenhum outro roteador. E eu preciso escoar esse datagrama pela interface FE1/0. De fato, se R1 receber um datagrama endereçado a alguém daqui, ele tem que escoar o datagrama por essa interface FE1/0, que é a interface Fast Ethernet. A interface Fast Ethernet é aquela interface que vocês estão habituados a usar muitas vezes na oferta, que é aquela interface, aquela plaquinha de rede, que nela é conectado um cabo de par trançado, né? Tem um conector RJ45 e sai um cabinho, muitas vezes ele é azul, né? Esse cabinho, com 4 pares trançados, né? Um cabo categoria, um cabo UTP, Unshielded Twisted Pair, ele não é blindado, categoria 5E, mas isso aí também é outro assunto. Por outro lado, R1, ele dá uma olhada nesse endereço aqui, 20.0.0.1, a máscara de rede é /24, ele faz um end bit a bit de 20.0.0.1 com 255, 255, 2550 e o resultado é 20.0.0.0. Então, R1 sabe que ele está diretamente conectado à rede 20.0.0.0, cuja máscara é 255, 255, 2550. Ele sabe que um datagrama que ele recebe direcionado a alguém daquela rede não precisa ser enviado para nenhum outro roteador, então não existe um próximo salto. E o que acontece é que esse datagrama tem que ser escoado pela interface Fast Ethernet 2/0. Então, uma vez que você equipa um roteador com endereços IP para todas as suas interfaces e suas respectivas máscaras de rede, que podem ou não ser /24, né? A gente tem uma possibilidade muito ampla de uma quantidade muito grande de máscaras disponíveis, né? Pode ser /24, pode ser /25, 26, 18, 19, /8, /30, enfim. Mas quando a gente atribui para as portas dos roteadores um endereço IP e uma máscara, automaticamente eles sabem a quais redes eles estão conectados diretamente. Então, essa é a tabela de rotas de R1. Se eu quiser, por exemplo, se R1 for um roteador da Cisco, eu posso aqui enviar um comando que é chamado show IP route. Ele mostra a tabela de rotas. Então, você vê aqui, esse C significa diretamente conectado, né? Então, ele fala aqui, 10.0.0.0/24 is directly connected, está diretamente conectado à interface F1/0. E aqui 20.0.0.0/24 is directly connected à interface FE2/0. Perfeito? Tudo bem, isso aqui é como o roteador R1 monta sua tabela de rotas orgânica. Mas o que acontece aqui? O que acontece quando um datagrama endereçado a 20.0.0.2, essa máquina aqui, chega até R1? O que vai acontecer? A mecânica do roteamento, isto é, como é que o roteador vai operacionalizar o roteamento, é o seguinte: para cada entrada na tabela de rotas, e aqui nós temos duas entradas na tabela de rotas,
Para cada entrada na tabela de rotas, o roteador vai fazer o seguinte: ele vai fazer um end bit a bit do endereço IP de destino do datagrama com a máscara de rede da entrada. Se o end do endereço IP de destino com a máscara corresponder à rede da entrada, aquela rota ela é marcada como aquela entrada ela é marcada como uma solução elegível. Por que eu estou dizendo solução elegível? Porque nós podemos ter várias entradas que, quando eu faço o end do endereço IP com a máscara, corresponde à rede. Nesse caso, a gente tipicamente vai usar uma outra regrinha que vai fazer com que a gente diga, olha, de todas essas entradas em que houve a correspondência, eu vou escolher essa entrada aqui, tá certo? Porque o roteador ele tem que, em última instância, enviar o datagrama por apenas uma porta de saída, tá bom? Então não é o caso aqui, porque quando eu faço 20002 end 255.255.255.0, o resultado é 20.000, não é 10.000. Então, essa entrada aqui não é uma entrada elegível. Porém, vindo aqui para baixo, quando eu faço 20.002 end 255.255.255.0, eu tenho de fato 20.000. Então, a minha entrada escolhida é essa daqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou enviar ou rotear esse datagrama pela interface FE2/0, ou seja, eu vou enviar o datagrama por aqui, por essa interface. E é por isso que o datagrama chega até o destino. Tudo bem? Então, roteamento é feito pelo roteador com base no endereço IP de destino do datagrama e em sua tabela de rotas. Para cada entrada, pega-se o endereço IP de destino, faz um end com a máscara de cada entrada e verifica se o resultado corresponde à rede de cada entrada. Quando corresponde, a solução é marcada, a entrada é marcada como uma solução elegível. Havendo uma solução elegível apenas, a decisão está feita, né? Vai ser por aquela interface de saída, mas havendo duas ou mais soluções elegíveis, se usa um critério de desempate, que no nosso caso não convém muito, não vale a pena entrarmos nesse tipo de detalhes. Tá? Eu quero mostrar para vocês como é que acontece de maneira rápida a mecânica do roteamento. Todo roteador na internet faz isso. Todo. Aqui nós temos uma interconexão com 3 redes. Aqui nós temos 10.000, 12.12.0/24 e 20.000/24. O que acontece? Como eu falei para vocês, o que é que a gente tem que ter? Entre duas redes, ou conectando duas redes, ou interconectando duas redes, a gente tem que ter um roteador, né? Então, a gente tem que ter um roteador entre 10.00/24 e 12.12.12.0/24. Esse roteador aqui é o roteador R1. E a gente tem que ter um roteador aqui entre as redes 12.12.12.0/24 e 20.000/24. Esse roteador aqui é o roteador R2. Então, agora nós temos dois roteadores, R1 e R2. Perfeito? Tudo bem? Então, o que acontece aqui, pessoal? Imagine a seguinte situação. Eu quero aqui, na máquina 10.002, enviar um datagrama com destino a 20.002. Evidentemente que esse datagrama vai ter que chegar em R1, e R1 vai ter que rotear ele para R2, e R2 vai ter que enviar ele aqui para a máquina 20.002. Tudo bem? Tá tranquilo, né? Até aí tá tudo bem.
Agora, veja bem, aqui eu coloquei Houston, we have a problem, né? Aquela frase bacana lá da Apollo 11. Não foi muito bacana para os astronautas, não. O que é que acontece? O nosso roteador R1 aqui, tanto o R1 como o R2, eles possuem as suas tabelas de rotas orgânicas. Na tabela de rotas de R1 e também na tabela de rotas de R2 vão constar as redes às quais R1 e R2 estão diretamente conectados. R1 está conectado às redes 10.0.0.0 e 12.0.0.0, perdão, 12.12.12.0/24. E R2 está conectado às redes 20.0.0.0/24 e 12.12.12.12.0/24. Perfeito? Aqui nós temos a representação gráfica dessas tabelas de rotas e aqui nós temos as tabelas de rotas se esses roteadores forem roteadores Cisco e nós estivermos usando o Show IP Route, o comando aqui para mostrar a tabela de rotas. Perfeito? O que acontece aqui? O que acontece é o seguinte. Chega aqui um datagrama endereçado a 20.0.0.2. Quando ele chega em R1, R1 vai fazer o roteamento desse datagrama, com base na sua tabela de rotas e nesse endereço IP. Como eu falei há pouco para vocês, o que ele vai fazer mesmo? Ele vai pegar esse 20.0.0.2 e fazer um AND com 255.255.255.0. Quando eu faço um AND de 20.0.0.2 com 255.255.255.0, o resultado disso aí é 20.0.0.0, não é 10.0.0.0. Então já sei que essa entrada aqui está descartada, na verdade. Vamos para a próxima. Mais uma vez eu faço um AND bit a bit de 20.0.0.2 com 255.255.255.0. O resultado, como eu afirmei há pouco, é 20.0.0.0, não é 12.12.12.0. O que acontece? Quando eu faço o AND bit a bit para todas as entradas e eu não encontro uma correspondência, eu sou obrigado, eu enquanto roteador, né, estou antropomorfizando o roteador, eu como roteador sou obrigado a descartar o datagrama. Perfeito? Eu posso dizer para vocês que esse roteador ele não possui rota para a rede 20.0.0.0/24. Tudo bem? Então, já estamos falando de rotas ou caminhos para determinadas redes ou para determinados prefixos, se nós considerarmos a junção endereço de rede e máscara. Não é verdade? O que acontece? Para a coisa funcionar, eu tenho que ter uma entrada que corresponda a uma rota para a rede 20.0.0.0. Então, de alguma forma, eu equipo a tabela de rotas de R1 com essa entrada aqui. De tal sorte que, muito embora o AND bit a bit de 20.0.0.2 com 255.255.255.0 não corresponda nem a essa entrada e nem a essa segunda, vai corresponder a essa terceira. Em correspondendo, vamos ver o que diz essa entrada na tabela de rotas de R1. Essa entrada diz que o próximo salto para se atingir aquela rede é 12.12.12.2. Veja bem, se você é R1, você sabe que o próximo salto para se atingir a rede 20.0.0.0 é R2, não é verdade? Aliás, você não precisa nem ser R1, né? Você olhando aqui de cima, né, tendo a visão de Deus, né, que o pessoal fala em jogos, você olhando aqui, você vê que, poxa, o próximo salto até
Se atingir 20.000/24, a partir de R1 é R2, né? Mas o que é que acontece? R2 é apenas uma representação que nós usamos. Na verdade, R1 não conhece R2. R1 conhece 12, 12, 12, 2, que é o endereço desta interface de R2. Perfeito? Então, do ponto de vista de R1, o próximo salto para 20.000/24 é, na verdade, 12, 12, 12, 2. É esse endereço aqui. E por qual interface de R1 ele vai ter que escoar o datagrama para que ele chegue em R2? Pela interface SE1/0. Então nós temos aqui próximo salto 12, 12, 12, 2 e interface de saída SE1/0. Se FE é Fast Ethernet, SE é serial, é uma interface serial. Perfeito? Na tabela de rotas, que a gente obtém através do comando show IP route, a gente vê essa entrada aqui desta forma. Esse S aqui indica que essa rota ela é uma rota estática. Esse S é de static. E eu vou mostrar para vocês daqui a alguns minutos o que significa isso. Mas antes de mostrar, eu vou ilustrar aqui que, por exemplo, não adianta nada se chegar em 20.000 se de 20.000 a gente não conseguir chegar em 10.000, não é verdade? Para que isso aconteça, na tabela de rotas de R2, a gente tem que ter também uma entrada ou uma rota para a rede 10.000/24. Esta rota ela corresponde a essa entrada aqui, ó. Perceba, eu tenho em R2 uma rota para 10.000/24, cujo próximo salto é 12, 12, 12, 1. Porque você sabe que a partir de R2 o próximo salto para se chegar em 10.000/24 é R1. Mas R2 não conhece R1. O que R2 conhece é o endereço de R1 vinculado a essa interface, a qual ele está diretamente conectado. Então, para R2, R1 é 12, 12, 12, 1. E mais uma vez, isso aqui é notado, anotado aqui como interface como uma rota estática, certo? Aqui nós temos a interface de saída, que é a serial 1/0. De fato, para que um datagrama saia de R2 e chegue até R1, ele tem que ser escoado por a interface SE1/0 de R2. Tudo bem? Então, assim, nós temos uma garantia de comunicação bidirecional entre essas redes. Tanto 10.000/24 pode atingir 20.000/24, quanto 20.000/24 pode atingir 10.000/24. Tudo bem? Ótimo. Agora a gente vai falar sobre as formas de inserção ou de remoção de rotas. Veja, nós podemos fazer isso de duas formas. Nós podemos inserir ou remover manualmente as rotas, e isso a gente faz pela gente mesmo, ou seja, é um ser humano que vai fazer isso. Desse ponto de vista, a rota ela é denominada de rota estática, corresponde àquele Szinho que vocês viram. Por que a rota é chamada de estática? Porque uma vez que você colocou lá, só você pode tirar. Uma vez que um ser humano colocou aquela rota, só um ser humano pode tirar. Mesmo que aquela rede deixe de existir, uma rota para ela permanecerá naquele roteador.
isso pode gerar alguns problemas, né? Mas para pequenas interconexões, interconexões de pequeno porte, o roteamento, a inserção, remoção manual de rotas estáticas, ela, ela é adequada, ela supre as necessidades. Agora, para interconexões de médio e grande porte, interconexões que requeiram, que são compostas por muitas redes, a inserção e remoção manual de rotas não é legal. A gente configura protocolos específicos que vão fazer essa inserção e remoção de forma dinâmica. Como assim de forma dinâmica? Uma vez que surgiu uma nova rede naquela interconexão, o protocolo vai lá e coloca uma entrada na tabela de rotas de cada um dos roteadores, automaticamente, sem que você precise fazer absolutamente nada. Por outro lado, uma vez que aquela rede deixe de existir, o protocolo de roteamento vai lá e remove aquela rota dos roteadores. O que nós vamos falar hoje, especificamente, é sobre protocolos de roteamento dinâmico, isto é, protocolos cujo objetivo é a inserção e eventual remoção de rotas de forma dinâmica, isto é, de forma automática, sem a intervenção do usuário, a menos da configuração dos protocolos nos roteadores, tá certo? Então, esse é o tema do nosso minicurso, que a gente vai se aprofundar daqui a um pouquinho, tá bom?